meus queridos amigos, caríssimos alunos. É com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aula versando sobre o conteúdo de direito civil, tudo com aquele afã, com aquele objetivo de ajudá-los nessa boa preparação que vão precisar ter para alcançarem a tão sonhada aprovação. E só para retomarmos ao ritmo, para que os senhores saibam que nós estamos estudando sobre o direito das coisas, é que eu preciso, então, salientar que as relações jurídicas reais que estão disciplinadas no livro Direito das Coisas são aquelas relações que envolvem pessoa e coisa. É a pessoa se relacionando com uma coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela. E se essa relação envolvendo pessoa e coisa de fato existe, então nós damos a ela o nome de posse. Porque já sabemos que possuidor é todo aquele que exerce de fato um ou alguns dos poderes que são próprios de serem exercidos pelo proprietário. Nós consideramos possuidor aquele que está, de fato, usando, fruindo ou dispondo de uma coisa. E ainda que o possuidor não tenha nenhum direito sobre esta coisa, ainda que o possuidor não seja o proprietário dela, nem titularize nenhum outro direito sobre ela, a lei lhe confere proteção. Proteção possessória é o direito que todo possuidor tem de ser não só mantido nos casos de turbação, como também reintegrado nos casos de esbulho, ou até mesmo segurado de violência iminente, quando ele sofrer um justo receio de ser molestado, de ser perturbado na sua posse. Ainda que a posse seja um fato, nós sabemos que ela é um fato jurídico. Um fato jurídico exatamente em razão, em virtude dos direitos e deveres que emergem, que surgem a partir dela. Nós estudamos no bloco anterior, na aula passada, esse primeiro direito que decorre da posse, que é o de o possuidor ser protegido nela. Porque, à luz do nosso ordenamento jurídico, todo possuidor tem o direito de ser mantido na posse nos casos de turbação, reintegrado nos casos de esbulho, ou até mesmo segurado de violência iminente, todas as vezes que ele sofreu um justo receio de ser incomodado, de ser perturbado na sua posse. E eu disse naquela oportunidade, quando estudávamos esse primeiro efeito deflagrado pela posse, quando estudávamos a proteção que o ordenamento jurídico confere ao possuidor, que essa proteção lhe é dada independentemente de o possuidor ter qualquer direito sobre a coisa. Até porque, se o possuidor for também proprietário da coisa com a qual ele, de fato, está se relacionando, isso não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Até porque, se o possuidor não for o proprietário, nem tiver nenhum outro direito sobre a coisa, isso também não vai lhe prejudicar em absolutamente nada. Eis que, nas ações possessórias, sobretudo nas ações possessórias propriamente ditas, a única coisa que nós haveremos de levar em consideração é a posse de fato. É aquele que, de fato, estiver possuindo uma coisa, é que tem o direito
de, nas demandas possessórias, receber essa tal proteção. Ainda que essa proteção se dê em detrimento do proprietário. Ainda que o turbador ou esbulhador se diga o proprietário ou tenha qualquer outro direito sobre a coisa, isso não será empecilho, isso não será obstáculo para nós, então, conferirmos proteção ao possuidor. Nas ações possessórias, a posse que se discute é a posse de fato. Proprietário vir numa ação possessória, alegando o seu direito de propriedade, é completamente inócuo, está perdendo tempo. Essa defesa do réu numa ação possessória, de que é o proprietário e, portanto, é aquele que tem o direito de possuir, é uma tese defensiva inócua, sem sentido, que não lhe ajudará em absolutamente nada. Porque não obsta, nada impede ao juiz manter ou restituir a posse ao possuidor diante da alegação da propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa. E quando duas pessoas, autor e réu, se dizem possuidores, o juiz vai manter na posse aquele que estiver na posse atual. A não ser que, para estar na posse atual, ele a teria obtido por um dos modos viciosos, turbação ou esbulho, mediante violência, clandestinidade ou precariedade. Então, vejam que, nas ações possessórias, não se discute propriedade. Porque a posse que nós haveremos de levar em consideração e que gera essa proteção é o ius possessionis, é a posse de fato. É a posse que, de fato, está sendo exercida por alguém, pouco importando se esse alguém tem o direito de exercê-lo ou não. Porque se os senhores quiserem discutir posse de direito, a posse que o proprietário tem o direito de exercer e que lhe permite reaver a coisa onde quer que esteja, onde quer que ela vá parar, não será definitivamente através de uma demanda possessória. A ação possessória não é adequada para se discutir posse de direito. Porque se o proprietário quiser discutir a sua posse de direito, haverá de ser através da propositura, através do manejamento de uma ação reivindicatória. Esta, sim, ação reivindicatória é a ação adequada, é a ação específica para proteger o proprietário. Vejam que é preciso que os senhores tenham muita sensibilidade, muito cuidado, para não confundirem a ação de reintegração na posse, que é uma ação específica para proteger o possuidor, com uma ação reivindicatória, que é específica para proteger o proprietário. Vejam que a posse que se discute numa ação de reintegração é a de fato, é a decorrente do ius possessionis, enquanto que a posse que nós podemos discutir através de uma ação reivindicatória é a posse de direito, aquela que o proprietário tem o direito de exercer. E por isso que ele vai poder reaver a sua coisa, onde quer que esteja, onde quer que ela vá parar. E não há, meus queridos amigos, fungibilidade entre essas duas ações.
o que reforça a necessidade de que os senhores tenham muito cuidado para não confundi-las. Não há fungibilidade entre essas duas ações, exatamente em virtude de elas terem como fundamentos direitos diferentes. O fundamento para o possuidor lograr êxito numa ação de reintegração é o direito que ele tem de ser protegido na sua posse. É o direito que ele tem de ser mantido nos casos de turbação, reintegrado nos casos de esbulho, ou até mesmo segurado de violência iminente quando ele sofrer esse justo receio de ser molestado, de ser incomodado. Enquanto que o direito que fundamenta essa proteção que a lei confere ao proprietário é de poder reaver a coisa para poder usar, fruir ou dispor dela. Então, vejam que como os fundamentos são diversos, são diferentes, uma ação não pode ser confundida com a outra. Né? Não se permite que o juiz possa conhecer de uma, ainda que lhe tivesse sido proposta outra, exatamente porque elas têm objetivos, elas têm propósitos, fundamentos diferentes. A ação de reintegração na posse é para o possuidor, pouco importando se ele é o proprietário ou não. Enquanto que a ação reivindicatória é para o proprietário, que não seja o possuidor. Exatamente porque é através dessa ação reivindicatória que ele vai reaver, buscar a coisa que ele, proprietário, tem o direito de possuir. Mas, Reivane, proprietário pode propor ação possessória? É possível que um proprietário se apresente como legitimado ativo numa ação possessória? Sim, é possível que a gente encontre como autor de uma ação possessória, ou até como réu, em virtude da natureza dúplice dela, o proprietário. Mas esse proprietário, a quem nós reconhecemos legitimidade para figurar num dos polos da ação possessória, é aquele proprietário que seja possuidor. E que só não é em virtude do esbulho que sofreu. Então, se o proprietário, além de proprietário, estava na posse e ficou privado dela em razão do esbulho sofrido, então ele pode, como possuidor esbulhado, propor uma ação de reintegração na posse. E essa alegação de que é proprietário não lhe ajuda em absolutamente nada. Agora, se o proprietário não é o possuidor, não foi vítima de esbulho e não é possuidor, então a ação adequada para tutelar especificamente o seu direito é a ação reivindicatória. E vejam que eu disse antes, proprietário querer discutir o seu direito de propriedade dentro de uma ação possessória é perder tempo, porque isso não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Mesmo que o turbador, o esbulhador, se diga proprietário ou titular de qualquer outro direito sobre a coisa, o juiz não ficará impedido de proteger o possuidor na sua posse. Vejam que o proprietário, que já não pode discutir o seu direito numa ação possessória, também não vai poder discutir o seu direito junto com uma ação possessória. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil atual, assim como já dispunha o CPC anterior, estabelece para nós ser defeso, ser proibido o prosseguimento de ações
que visem o reconhecimento da propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa na pendência de uma ação possessória. Então, enquanto uma ação possessória estiver pendente, estiver tramitando, estiver em curso, é defeso, é proibido o prosseguimento dessas outras ações que visem o reconhecimento da propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa. Então, percebam que a ação de reintegração da posse não tramita junto com uma ação reivindicatória. Essas ações possessórias não tramitam concomitantemente com ações reivindicatórias. Por quê? Porque isso visa evitarmos sentenças díspares, sentenças contraditórias, que só levariam o Poder Judiciário ao verdadeiro descrédito. Porque se essas ações pudessem correr juntas, vejam o que aconteceria na prática. O juiz daria com a mão e tomaria com a outra. Enquanto na ação de reintegração na posse, ele estaria devolvendo a posse ao possuidor, na ação reivindicatória, ele estaria condenando o possuidor a devolver a coisa ao reivindicante, ao proprietário dela. Então, é exatamente para evitarmos essas decisões conflituosas, é que lá no CPC nós encontramos essa regra, que na pendência de uma ação possessória é defeso, é proibido o prosseguimento dessas ações que visem ao reconhecimento da propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa. Numa ação possessória, o possuidor ganha. Ganha até em face do proprietário. O proprietário ele sucumbe ao possuidor, porque a posse que se discute numa demanda possessória é a de fato. Já numa ação reivindicatória, o proprietário ele tem grandes chances de vencer. Grandes chances que também não são de 100%. A chance do proprietário lograr êxito, vencer uma demanda reivindicatória é enorme, mas não é absoluta. Por quê? Porque a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa. O que é alegar a usucapião como matéria de defesa? É exatamente apresentar um fato novo ao juiz, que é impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito do autor. O usucapião alegada como matéria de defesa é uma forma de defesa indireta, pela qual o réu não nega o direito alegado pelo autor, mas ele apresenta um fato novo, que é impeditivo, extintivo do direito autor. Alegar ao usucapião como matéria de defesa é como se o réu, numa linguagem mais simples, estivesse dizendo para o juiz o seguinte: olha, seu juiz, o autor, de fato, é o proprietário da coisa como alega. Porém, eu estou na posse, de fato, do que é dele, por um tempo suficiente que me torna proprietário do que já foi dele, mediante a usucapião. Vejam que o usucapião, alegado como matéria de defesa, é uma tese que o possuidor pode apresentar, que vai extinguir o direito do proprietário. É contar e provar que, embora o autor reivindicante seja o proprietário da coisa que ele vem reivindicar, é o possuidor quem está, de fato, na posse dela por aquele tempo suficiente que lhe permitiu
adquiri-la mediante uso capião. Uso capião é um efeito da posse. Uso capião nada mais é do que a transformação de uma posse de fato em posse de direito. Alegar uso capião como matéria de defesa é exatamente alegar que o possuidor está exercendo de fato uma posse sobre coisa alheia, sobre coisa do reivindicante, por um tempo suficiente que lhe permitiu adquiri-la mediante uso capião. E aí, essa alegação da uso capião como matéria de defesa, devidamente provada, faz ilidir o pedido reivindicatório. Mesmo o proprietário tendo alegado e provado ser o proprietário, ainda que o reivindicante, o autor, prove efetivamente que a coisa que ele está reivindicando lhe pertence, o seu pedido reivindicatório vai ser julgado improcedente. Exatamente por reconhecer o juiz que o possuidor, embora não tivesse o direito de possuir a coisa, a possuiu por um tempo suficiente, que lhe tornou o proprietário dela mediante uso capião. Enquanto o possuidor vence o proprietário numa ação possessória, o proprietário pode vencer o possuidor numa ação reivindicatória, a não ser que a uso capião seja alegada e acolhida ali como matéria de defesa. Isso vai gerar a improcedência do pedido reivindicatório através dessa defesa de mérito indireta. Mas, se a uso capião não foi alegado como matéria de defesa, se, mesmo tendo sido alegada, não foi provada, aí sim, aí o proprietário vai vencer a demanda. Ele vai ter o seu pedido reivindicatório acolhido, julgado improcedente. Porque, como proprietário, é ele que tem o direito de usar, gozar e dispor. E para que ele possa exercer o seu domínio sobre a coisa que lhe toca, sobre a coisa que lhe é própria, ele tem esse direito de reavê-la, onde quer que esteja, onde quer que ela eventualmente vá parar. E, em sendo assim, vejam que o juiz estará condenando o possuidor a devolver, a restituir a coisa ao proprietário dela. Por isso que uma ação reivindicatória é uma ação de natureza condenatória. Porque quando o proprietário propõe uma ação reivindicatória, ele não quer apenas que o juiz reconheça o seu direito de propriedade. Ele não quer apenas que o juiz reconheça que ele é o dono. Ele quer mais. Ele precisa de mais. Ele precisa que o juiz condene aquele que, de fato, estiver com a coisa, quer na qualidade de possuidor, quer na qualidade de detentor, que lhe restitua, que lhe devolva. Por isso que dispõe para nós o caput do artigo 1228. O proprietário é aquele que tem as faculdades de usar, gozar e dispor de uma coisa. E o direito de reavê-la onde quer que esteja, nas mãos de quem quer que ela eventualmente vá parar. E como o proprietário tem o direito de reaver a coisa, a não ser que a uso capião seja alegada e acolhida como matéria de defesa, então o juiz estará condenando aquele que estiver com a coisa a restituí-la, a devolvê-la ao proprietário. E aí, agora, eu gostaria que os senhores imaginassem exatamente essa situação. Qual situação? De o proprietário propor contra o possuidor esta ação específica para lhe proteger, que é a ação reivindicatória, e o juiz
acolhendo o pedido do proprietário e condenando o possuidor a devolver a coisa que ele estava, de fato, possuindo. Agora, é o possuidor que está sendo condenado a devolver a coisa ao reivindicante, ao proprietário dela. E eu gostaria que os senhores pensassem nesta situação, exatamente para sentirem outros direitos e deveres que podem emergir, que podem surgir dessa posse. Porque imaginem, primeiro, que o possuidor tivesse realizado na coisa que ele de fato possuía, benfeitorias. E aí, o que nós queremos saber? É se o possuidor tem direito à indenização pelas benfeitorias que ele realizou na coisa ou não. Será que ele vai tem direito de ser ressarcido, ser indenizado pelas benfeitorias? E se a coisa possuída tiver frutificado, produzido frutos, o possuidor tem direito a algum fruto, a colher, a perceber frutos? Ou ele sempre vai ter que devolver, restituir ou pagar pelos que ele já colheu? E qual seria a responsabilidade do possuidor pelos danos que a coisa possuída sofreu? Vejam que, quando eu coloco essas três situações, indenização pelas benfeitorias, percepção dos frutos e responsabilidade pelos danos, o que eu estou instigando os senhores a raciocinar é quais os direitos e deveres que a posse estaria a produzir. Será que o possuidor tem direito à indenização pelas benfeitorias ou não? Será que o possuidor tem direito à percepção de frutos ou não? Será que o possuidor tem o dever, a responsabilidade pelos danos ou não? E para essas três situações que eu destaquei em conjunto, vejam que o efeito da posse estará subordinado ao mesmo critério. Porque para essas três situações, indenização pelas benfeitorias, percepção dos frutos e responsabilidade pelos danos, tudo vai depender do estado psicológico do possuidor. Se de boa fé ou se de má fé. Porque a lei manda nessas três situações nas quais o possuidor estará sendo condenado a devolver a coisa ao reivindicante dela, que seja analisada a boa-fé ou a má-fé dele. Porque nós haveremos de tratar o possuidor de boa-fé de uma maneira muito mais favorável de como nós tratamos o possuidor de má-fé. Vejam que o possuidor de boa-fé vai ter muito mais direitos do que em relação ao possuidor de má-fé. Porque os senhores vão de concordar. Uma situação é daquele que possui uma coisa achando que tinha o direito de possuí-la. Diferente daquela que possui uma coisa sabendo que não tinha o direito de possuí-la, conhecendo os vícios que maculam a sua posse. E o meu amigo, o meu boss, o meu chefe, Bruno Zampier, sempre fala isso com muita propriedade. Direito civil não é matéria para ser decorada, é matéria para ser compreendida. Então, vejam que, para esses efeitos a que estou me referindo, né, quanto à indenização pelas benfeitorias, a percepção dos frutos vai variar de acordo com a boa-fé e a má-fé, e estão disciplinados aqui. Anotem aí.
Com respeito, na ordem que eu falei, com respeito à indenização pelas benfeitorias. O artigo 1219 trata do possuidor de boa-fé, falando quais as benfeitorias que ele tem direito de ser indenizado ou não, e de retirar ou não. E ao possuidor de má-fé, é o artigo 1220, que mostra quais são os seus direitos, quais são os efeitos da sua posse. Então, esses 4 artigos que vão do 1219 ao 1222 se referem ao direito assegurado, primeiro ao possuidor de boa-fé, depois ao possuidor de má-fé. Já no que tange à percepção dos frutos, vejam, os artigos 1214 e até o 1216 é que nos dão os efeitos da posse. Quais os frutos que serão do possuidor, quais os frutos que ele vai ter que indenizar, que ele vai ter que entregar, que ele vai ter que restituir. Tudo dependendo da sua boa-fé ou da sua má-fé. E no que tange a sua responsabilidade pelos danos, pela perda ou deterioração da coisa, mais uma vez, enquanto o artigo 1217 cuida do possuidor de boa-fé, o artigo 1218, por sua vez, cuida do possuidor de má-fé. Então, todos esses efeitos a que me referi, com respeito à indenização pelas benfeitorias, percepção dos frutos e responsabilidade pelos danos, está aí na sequência, nesse capítulo que trata dos efeitos da posse. Enquanto os artigos iniciais, 1210 até o 1212, tratam da proteção possessória, nós temos os artigos seguintes do mesmo capítulo, que destacam quais são os direitos e deveres do possuidor. Exatamente quando ele é condenado, quando ele é compelido a restituir, a entregar a coisa ao reivindicante dela. E é assim que nós, então, encerramos este bloco, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, e renovando aquela nossa esperança que vocês já sabem de cor.